Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball para você ter tudo aí na palma da sua mão e saber de tudo o que acontece no mundo da bola. Você recebe resultados e notícias em tempo real, você pode ver as estatísticas individuais sobre um atleta ou sobre uma equipe e acompanhar o campeonato alemão, a Bundesliga, de graça. Tudo isso e muito mais no link abaixo. Faz o download, tanto para Android quanto para iOS, e tenha o melhor aplicativo de futebol na palma da sua mão, que é o OneFootball. Vamos falar dessa vitória do Flamengo, essa goleada do Flamengo no Maracanã. O Flamengo vence, volta a vencer, volta a jogar bem, 4-1 sobre o Bragantino. Muito interessante que, entre alguns aspectos que construiu essa vitória do Flamengo, passa muito, por esse de que forma o Flamengo confrontou, de que forma o Flamengo enfrentou uma linha que estava postada próximo da sua área, uma linha praticamente dentro da grande área, a outra na meia-lua. Porque o que acontece? A proposta do Bragantino foi muito defensiva e é muito bom o Flamengo enfrentar equipes assim, porque isto pode ser que, principalmente no dia 29 de outubro, tenha um cenário que um tanto que parecido. Verdade que, dadas as proporções, afinal de contas, praticamente no primeiro lance, inclusive que origina o pênalti do Flamengo, o Gabigol desperdiça o pênalti, manda na trave, tem um jogador expulso do Bragantino. Claro que isso já muda um pouco, um jogador a menos. Contudo, a estratégia do Bragantino era manter duas linhas com 4 jogadores próximo à área e apenas um mais à frente. Então o Flamengo teve praticamente 85 minutos de um jogo onde ele tinha a posse da bola, que ele tinha que se preocupar em tentar abrir espaços, criar oportunidades e defender na transição. Talvez um roteiro muito semelhante que tenhamos na decisão da Copa Libertadores. Eu separei alguns lances aqui para vocês, alguns lances interessantes, principalmente quando a gente vai ver qual foi essa movimentação, porque de que forma que o Flamengo alarga, de que forma o Flamengo tenta descobrir esses corredores. A gente vê que o Flamengo tenta espetar, é um Flamengo que tenta espetar os lados. E qual é a lógica nisso? Quando você tenta criar um pouco mais de amplitude próximo à área, a defesa, ela tem algumas alternativas. A primeira alternativa, ela se manter sustentada, então, por consequência, os corredores vão estar livres, inclusive é o que acontece no jogo contra o Bragantino. O Bragantino tentava privilegiar, tentar fazer uma defesa um pouco mais sustentada. Ela pode seguir a indução, então ela vai abrindo, se escancarando toda, e aí os corredores vão ficando maiores, e em alguns momentos nós vamos ver que algumas vezes acontece, de fato, isso, ou pode colocar 5 jogadores na última linha para tentar fazer uma composição um pouco maior e facilitar, e tentar tirar essa largura, no caso do Flamengo, a largura do ataque. O que acontece é que com um jogador a menos, se o Barbieri opta por colocar 5 jogadores, ele só teria 3 na frente. Então ia dar muito campo de criação pro Flamengo. Então ele manteve o 4-4, todo mundo por dentro com isso. Por isso que vocês viram muita participação do Rodinei, muita participação do Ayrton Lucas, e já adiantando a primeira substituição do Dorival, que é a entrada do Cebolinha no lugar do Thiago Maia, é exatamente por isso, porque ele teria essa busca por liberdade, então teria esse mano a mano para fazer ali pelo lado. Primeiro a gente vai trazer alguns lances aqui, como este que o Flamengo tenta fazer essa criação, ali por dentro, que é uma jogada muito bonita do Arrascaeta, que é um giro por baixo das pernas, tem um chute de fora da área, que aí exigiu que o Cleiton fizesse uma grande defesa. Mais uma vez, o Cleiton fez uma boa partida contra o Flamengo, fez boa defesa, tanto nesse chute do Arrascaeta, como no chute também do Vidal. Foi um Flamengo que até quando tinha algumas oportunidades para chutar de fora da área, o Cleiton ia lá e tava segurando, o Flamengo. E aqui a gente já vê um Flamengo começando a girar, trazendo ali Thiago Maia de letra para trás, pro Gabigol, ultrapassagem, infiltração, tentar abrir esse corredor. Mesma coisa aqui pelo lado, Vem o Ayrton Lucas, vai trabalhando a bola, Gabigol, desmarca. Olha praticamente, o jogo ele é esse aqui, o retrato do jogo é esse. São os jogadores do Bragantino próximo à meia-lua, e o Flamengo aqui são todos os jogadores, até os defensores estão aqui, traz lá pro fundo, todos os jogadores do Flamengo. O jogo inteiro tá nesse lado do campo, O Everton, e o Flamengo vai ter, ele vai tentar com paciência, com passes curtos por dentro, que é difícil, Olha lá, vai criando as possibilidades, vai criando os espaços, vai buscando essa ocupação de espaço. Olha lá, mais uma vez aqui o Arrascaeta, abre lá por dentro, encontrou o Everton, possibilidade de finalização, uma boa jogada do Flamengo. Então o jogo ele é pautado assim. São praticamente os 9 jogadores do Bragantino, ali próximo à grande área, e 7, 8 jogadores do Flamengo cercando. Isso exige, logicamente, paciência, circulação de bola. Inclusive o gol que o Flamengo faz, o segundo gol do Flamengo
é disso, é de paciência, é de circulação, e aí acelera. Vou trazer em detalhes para vocês. O Flamengo, ele abre o placar numa boa jogada envolvendo Arrascaeta e Gabigol. O Gabigol faz aquela jogada dele característica, né? Aquele movimento de facão, que ele entra nas costas do defensor, então quer dizer, ele entra no ponto cego, né, do marcador, e aí consegue dar o chute cruzado. O Flamengo abre ali, então 1-0, um bom passe, uma boa ultrapassagem. Foi o Flamengo conseguindo criar alguns mecanismos, inclusive por dentro, mas a origem, isso que é importante, é porque tem jogadores posicionados para, né, dar mais amplitude ao Flamengo, para largar esse campo. Então foi por isso. Aqui uma outra jogada, o Arrascaeta trabalhando com o Vidal, abrindo aberto pelo Ayrton Lucas, vai ali, ó, tem ali a ultrapassagem, tabela, aí tenta ali de perna direita, uma boa oportunidade também. E aí no segundo tempo, como eu falei anteriormente, o Dorival coloca o Everton Cebolinha, né, no lugar ali do Thiago Maia, e quem faz o lado esquerdo bem aberto é o Everton Cebolinha. Então, a estrutura em si, ela se manteve a mesma, a diferença é que ele tirou o Ayrton Lucas dali, colocou o Everton Cebolinha, e o Thiago Maia, que era mais um vigilante defensivo ali, quem fazia o papel era o Vidal, e aí sim, em vez de ter o Vidal ali como mais um construtor, era mais ali o Ayrton Lucas, mais uma questão maior de vigilância defensiva. Mas o intuito era basicamente o mesmo. Aí no primeiro lance do Bragantino sai o gol, né? Um pênalti ali, marca o gol, dá um azar enorme, faz uma substituição audaciosa como essa, né? E sofre o gol, o pessoal já vai relacionar o fato com o outro. E aí o Flamengo começa, né, a questão do resultado, como é a assimilação do gol? Como o Flamengo assimila? Tentando ter pressa, né? Porque é desconfortável. Tava indo bem, criando oportunidades, fica no 1-1, é um prejuízo teoricamente desnecessário. Aí o Flamengo vai tentar acelerar um pouco mais, fica um pouco mais afobado em alguns momentos, mas consegue encontrar o gol com paciência. Quando o Flamengo voltou a raciocinar bem o jogo, ele faz o seu gol, ele volta à frente do placar, e vamos ver aqui o lance. Olha lá, o Flamengo vai tendo paciência, começa aqui, e é aquilo, né? Todo mundo lá do Bragantino na frente da defesa, e o Flamengo, né, exige paciência, circulação de bola, é praticamente aquele jogo de handball, né? Você vai trabalhando a bola para tentar encontrar a brecha, quando encontrar a brecha, no handball você finaliza. No futebol, obviamente, você pode acelerar ou até mesmo finalizar, mas aqui no caso o Flamengo vai acelerar. Então vamos lá. Aí tenta fazer o cruzamento para a área, ao corte, aí vai iniciar, né, uma briga ali pela segunda bola e uma suposta transição. O Flamengo consegue fazer a recuperação, ali o Vidal, e aí zera, né, reinicia tudo, e é um momento de paciência ali envolvendo ali os defensores do Flamengo, sobretudo o Fabrício Bruno e o Pablo, mais um bom jogo, né, do Fabrício Bruno. Aí abre aqui pelo lado direito com o Rodinei, olha o Flamengo já começa a pisar com os jogadores na área, ultrapassagem, conseguiu induzir o marcador, trouxe para dentro, Gabigol com movimentação, abre lá pelo lado esquerdo, Everton Cebolinha leva e o Pedro marca o gol do Flamengo ali, começa, né, os minutos Pedro. Pedro que inclusive foi muito aquele Pedro que o Tite quer, né? Isso aqui que o Pedro foi hoje, eu acho que o Tite deve ter adorado, porque foi o famoso atacante, né, como ele usa o termo, né, o atacante terminal. O homem concluidor, definidor. O Pedro, ele não participa desse período de construção, ele ficava mais por dentro, mas era o definidor. Buscava o espaço, tanto que, né, o terceiro gol do Flamengo é assim. Rodinei encontra ali o Arrascaeta, que passa nas costas do defensor e vai lá, cruzamento pro Pedro, na segunda trave. Foi exatamente a função, ele cumpriu exatamente a função que vai ser exigida na Copa do Mundo pelo seu treinador, pelo Tite. É exatamente o que ele quer. O definidor, o homem da área, para buscar ali o espaço, ele não participa ali da construção, mas ele é o homem da referência, o camisa 9, né? Foi exatamente o que o Pedro marca, e numa sequência de um intervalo de pouquíssimos minutos, ele marca 3 gols, além desse, né, desse cruzamento, tem um outro também por dentro, que ele, não, sem cerimônia, ele quando gira já bate, né? Um chute forte, um chute muito bom do Pedro, que dá ali números finais ao Flamengo, 4-1, teve ainda mais algumas oportunidades, o Dorival promoveu ainda algumas substituições, colocou alguns garotos e tal. O de mais importante, na minha opinião, é para ficar na memória coletiva e para ficar na memória da comissão técnica. Nesse jogo contra o Bragantino, vale lembrar que tinha um jogador a menos, mas não importa. O contexto do jogo, ele foi de um time contra uma barreira, né, um ônibus na frente da área. O Flamengo alargou o campo, teve paciência e encontrou, com a qualidade individual dos seus jogadores, né, interpretação e técnica com a bola, encontrou os espaços. O que talvez, lá no dia 29, esse interruptor tenha que ser acionado e, opa, o que a gente fez naquele dia no Maracanã? Ah, beleza, vamos tentar, porque foi um caminho, né? O caminho para o Flamengo ter vencido o Bragantino foi ter essa perspicácia de alargar o campo.
não ficar confrontando essa barreira com chuveirinho, com tentar só passes por dentro. Ele alargou e aí sim conseguiu construir a sua vitória. Foi um Flamengo que mostrou que queria. Foi um Flamengo que foi ativo no jogo. Por consequência, o resultado de 4-1 faz justiça ao volume de jogo e à capacidade que o Flamengo teve de construção. Beleza, galera? Um forte abraço a vocês. Continue se cuidando. A gente vai se vendo por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.